Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 2 de maio. Segundo livro das Crônicas, capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e todos os levitas levantaram. Vou ler novamente o versículo 4. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas levantaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que se não podiam contar, nem numerar, por causa da sua multidão. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriram a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até ao dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Que maravilha, né? Os sacerdotes não podiam se manter em pé por causa da glória de Deus que enchia a casa de Deus. Aleluia, maravilha. Capítulo número 6. Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a sua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai,
e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Vou reler o versículo 7, do capítulo 6 do segundo livro das Crônicas. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel. Como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. E pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: Nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Que maravilha, né? Salomão reconhecia que a glória de Deus, que a presença de Deus está no céu e na terra e em todos os lugares, não somente limitado ali naquela casa, né? Muito linda essa palavra. Eu vou até ler de novo o versículo 18 do capítulo 6, segundo livro das Crônicas. Tão lindo. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Aleluia. Atende, pois, a oração do teu servo e a súplica, ó Senhor, meu Deus. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia
e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e age e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu servo. Vou ler novamente o versículo 25. Então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se encerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e de teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o seu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que vierem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo para que os... Vou ler de novo esse versículo 36, do capítulo 6. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os
cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Então, Salomão fez esta oração ao Senhor, no capítulo 6 do segundo livro das Crônicas. O rei Salomão fez essa linda oração. Agora o capítulo 7. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000 e de ovelhas 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor que o rei Davi tinha feito, para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. Então agora Davi já é morto, quem está reinando é Salomão, seu filho, e eles estão ali naquele momento festivo com os sacerdotes, com os levitas, com os instrumentos. Deve ter sido muito lindo, né? Se fosse nos dias de hoje, teria sido filmado. Mas nós cremos pela fé. Continuando, versículo 7 do capítulo 7, do segundo livro das Crônicas. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebravam o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel.
Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, pois, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: Não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Mote quer dizer zombaria. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: Por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: Porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém? Você terminou de ouvir a leitura do dia 2 de maio, os capítulos 5, 6 e 7 do segundo livro das Crônicas. Deus está avisando aqui que quando o povo errar e falhar, que ele vai cerrar os céus, vai faltar chuva. Se o povo desobedecer, mas que se orar e se humilhar, que ele vai ouvir e responder. Porém, se o povo continuar errando e se prostrar diante de outros deuses, que aquela casa ali tão linda, tão bela, causando tanta alegria em todos, com tanta beleza, com tanto resplendor, com tudo de beleza que tinha ali, aquela casa, aquele templo ia ser todo destruído. E o povo iria para um cativeiro, para um lugar que eles iriam pagar pelos seus pecados. Pois aconteceu isso. Você já ouviu na leitura do livro dos reis que eu já fiz, quando o rei da Síria levou cativo Israel, o reino norte, para a Síria. E Judá, também o reino sul, foi para a Babilônia. Então aqui, porque nesta sequência da Bíblia não é na ordem cronológica, mas na verdade o que está falando aqui em segundo o livro das Crônicas vai acontecer. O povo realmente pecou, se deu à idolatria, fez o que não devia, desobedeceu a palavra do Senhor, e eles foram para a Babilônia, como Deus falou aqui, que aquela casa ia servir de mote, quer dizer, de zombaria. Infelizmente aconteceu. E hoje não é diferente. Nós estamos pregando a palavra de Deus, estamos falando que Jesus está voltando, estamos alertando as pessoas a se consertarem com Deus, santificarem as suas vidas, mas parece que para alguns esta palavra não tem mais nenhum valor. Não dão importância, não acreditam. Uma coisa eu sei,
tenho certeza, ou eu subirei no arrebatamento da igreja, ou a qualquer hora o Senhor pode me chamar, mas eu quero estar preparada, porque se eu partir antes do arrebatamento da igreja, no dia do arrebatamento, quando Cristo vier buscar a sua noiva, que ele estará nas nuvens, o Cordeiro de Deus, os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão ouvir o toque da trombeta e vão ressuscitar. Os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos também seremos todos transformados no abrir e fechar de olhos. Mas nós encontraremos com Cristo nas nuvens. Será um encontro glorioso, participaremos das bodas do Cordeiro. Só que estamos pregando, falando, alertando, mas o povo não quer dar ouvidos. E nós não podemos obrigar ninguém a acreditar. Nós não podemos obrigar ninguém a se converter. Somente o homem pode abrir o seu coração para Jesus entrar e fazer morada. Por isso está escrito na sua palavra: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e farei morada em ti. Que nós somos morada do nosso corpo, somos templo e morada do Espírito Santo, mas depende de nós se nós vamos aceitar ou não. Então fica aqui essa palavra. Eu vou continuar gravando a leitura da Bíblia na ordem sequencial. Eu agradeço por você estar me ouvindo. Obrigada, Deus te abençoe e se esforce para continuar ouvindo esta leitura. Sempre estou pedindo para você compartilhar. Financeiramente, eu não estou ganhando nada com isso, nem pretendo. Por enquanto, não, eu não tenho nenhum ganho financeiro nos meus vídeos, nas minhas publicações. Eu tenho um site de estudos bíblicos, neusabaldini.com, tenho meu canal no YouTube, mas eu faço esta obra por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe, até a próxima, se assim Deus permitir. Um grande abraço, fique na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém.